Dúvidas sobre o checkout da Shopify ou integração dos pedidos para seu ERP. Vamos ver agora como acabar com processos manuais e diminuir ou zerar os riscos de erros, principalmente de endereços. Prazer hoje de receber o Tunis da Fulcão. Antes de entrar no app na demonstração, se quiser se apresentar, Tunis, e dar umas palavras sobre a Fulcão. Boa. Prazer, Edu. Eu sou Gabriel Tunes, sou CTO aqui, sócio da Fulcom. A Fulcom é um braço da Check, que é uma agência que desenvolve Shopify, desenvolve lojas também. E a Fulcom em si é onde a gente trabalha com desenvolvimento de aplicativos para o ecossistema da Shopify, quando é necessário algumas customizações e também algumas funcionalidades um pouco mais complexas. Então, a gente desenvolve tanto aplicativos públicos que estão disponíveis na App Store da Shopify, como também custom apps, aplicativos personalizados, dependendo da regra de negócio da loja, da complexidade. A gente trabalha frente a Shopify com isso, né? Então, tudo que a gente faz ali é usando o ecossistema da Shopify, usando a arquitetura da Shopify, a tecnologia da Shopify, para que a gente consiga extrair o máximo dessa plataforma, principalmente aqui na América Latina e no Brasil, né? Então, de maneira bem resumida, essa é a frente que a gente faz aqui na Fulcom. Legal, ótimo. É, nos anos passados a gente colaborou bastante para criar apps para ajudar a tropicalizar a solução Shopify. Então, super feliz de poder compartilhar hoje o aplicativo Checkout Ampliado, ah, que ajuda ah, na interpretação dos endereços, nas integrações com o ERP. Mas talvez como que nasceu esse app Checkout Ampliado? Qual foi o motivo de criar esse app? E depois, se puder compartilhar mais ou menos quantos lojistas usam hoje, o volume de pedidos que vocês processam, e por isso é interessante para os lojistas que estão descobrindo o universo Shopify, ou lojistas que hoje tipo, têm dificuldade para automação de integração de pedidos. Bacana. Então, o aplicativo em si, ele surgiu de uma necessidade principalmente aqui no Brasil, com alguns RPs cloud. Então, esses RPs, eles possuíam algumas integrações nativas com a Shopify, porém acabavam não utilizando as entidades realmente que a Shopify disponibiliza, né? Então, entidade de endereço, entidade de CPF, CNPJ, enfim. Então, o checkout ampliado, ele surgiu como uma maneira de facilitar. Então, no começo a gente chamava de um interpretador de endereços. A gente conseguiu pegar essas informações que a Shopify disponibiliza dentro das entidades dela e poder disponibilizar de uma maneira, entre aspas, mais fácil, mais simples, para que o integrador ele consiga pegar essas informações e colocar dentro do seu sistema. No caso, aqui no Brasil, a gente tem muitos lojistas que utilizam esses RPs clouds, Bling, Tiny, Uhum. enfim, que acabam utilizando desses campos, que são as informações adicionais do pedido, né, de maneira técnica, são os node attributes dentro do pedido. Então, basicamente, a gente coloca as informações do pedido de uma maneira mais fácil desses RPs, dessas integrações nativas, pegarem através de lá, tá? Então, é uma coisa que a gente utiliza as funcionalidades nativas da Shopify e acaba abstraindo para esse campo, né? E claro que com o decorrer do tempo a gente foi aperfeiçoando ele, fomos adicionando métodos de pagamento também, porque na Shopify, de maneira nativa, a gente não tem informações a respeito de NSU, número de parcelas, Trans ID, enfim, algumas questões relacionadas ao gateway de pagamento. Então, a gente tem integrações com alguns gateways de pagamento que a gente acaba disponibilizando essas informações no Node Attributes, e isso daí abrange jamais um universo maior, não só essa integração com o RP, mas também em relação à conciliação com meio de pagamento, com gateway de pagamento, ter mais informações dentro do pedido para poder fazer uma análise melhor, né? E claro que esses são o core do aplicativo, mas a gente foi criando outras funcionalidades
com ele também, de acordo com as necessidades dos clientes. Tá. Não, valeu pela explicação. Acho que é válido mencionar que a Shopify é uma plataforma norte-americana, onde, por exemplo, os formatos de endereços são diferentes do que a gente está acostumado com o Brasil. Lá fora, tem um campo único para o nome da rua, número de casa, um campo único para o complemento e o bairro. E no Brasil, para a emissão de notas fiscais, esses campos, nome de rua, número de casa são separados. Então, o aplicativo Checkout Ampliado permite extrair, interpretar os endereços para facilitar a integração. Falei do endereço, mas também CPF. Lá nos Estados Unidos não tem identificação fiscal no checkout. Então, vou compartilhar minha tela e a gente vai mergulhar no, no aplicativo. Tranquilo. Então, depois vou compartilhar o link do site da FunConf, onde você tem um detalhe das funcionalidades. O app está publicado no App Store da Shopify. Faz uns 2 anos e 1 ano e meio, eu acho, ou quase 2 anos. Desde 2004 é a migração upgrade do checkout da Shopify e a nova plataforma de pagamento. Então, para testar, eu vou usar uma loja de ideias que eu tenho. Eu fiz um pedido hoje de manhã sem ter o aplicativo, o checkout ampliado instalado, então, para mostrar como que o pedido chega na Shopify sem o app. Então, eu tenho meu pedido e aqui à direita eu tenho meu endereço de entrega nesse formato, tá? Então, tá tudo junto, por exemplo, nome de rua e número de casa. Então, agora a gente vai instalar o aplicativo. A instalação é bem comum a qualquer app da Shopify. É muito plug and play. Vou clicar em instalar. Aqui, o lojista permite a checkout ampliado de acessar alguns dados. Então, aqui, os dados que você requer são todos usados para o aplicativo. Eu imagino que dados de cliente para poder interpretar o endereço, e dados da loja, produtos pedidos. Vocês usam para ajudar na integração, certo? Isso, exatamente. Então, como eu falei, a gente conseguiu expandir um pouco mais também de funcionalidades que a gente vai ver aqui nessa conversa hoje. Então, a gente sempre, dependendo da funcionalidade que a gente vai desenvolvendo, a gente precisa de algum escopo adicional, né? Então, Shopify Functions, descontos, enfim. Então, cada nova feature que a gente lança, dependendo, a gente precisa ter essa nova permissão do lojista de aceitar ou não, né? Então, é algo importante se dizer que a gente não, quando a gente adiciona um novo escopo no aplicativo, o lojista, ele tem que aceitar novamente tem que permitir novamente para que a gente tenha acesso, né? Então não é algo que a gente simplesmente faz por conta própria, mas sempre é bem transparente com o lojista essas novos escopos que a gente vai ter acesso. Tá. Então, agora eu vou clicar em instalar. Então, vocês propõem 2 planos, um com o preenchimento automático das informações adicionais. Então, eu entendo que é essa interpretação do endereço, a inclusão do CPF. E outro plano mais caro é sobre o NSU, o parcelamento que você estava mencionando. Vou selecionar o primeiro plano. Vou aprovar. E aqui é a welcome tela do aplicativo. Então, aqui
o que o lojista tem que fazer aqui? Já funciona? A dúvida é, já é funcional ou precisa fazer uma coisa? Primeiramente, ou ele vai editar os nomes dos atributos que vão lá. Então, nas configurações, ele consegue editar todas essas informações, os nomes dos atributos que vão lá nas informações adicionais do pedido. Então, dependendo do RP ou dependendo da integração, ele vai, para fazer esse deparo de informações, ele vai solicitar que seja um nome específico. Aqui a gente utiliza o padrão dos maiores players que estão utilizando o nosso aplicativo, né? Então, Bling, Tiny, normalmente utilizam essas informações. Então, é uma configuração bem simples, basicamente uma chave que vai ser definida para cada campo, para que as integrações consigam fazer esse deparo. Ela já vem com um padrão, então, caso você não deseje mudar absolutamente nada, é simplesmente ativar ali a integração que já vai estar tudo rodando, mas caso seja necessário alguma alteração, é possível através dessa página de configurações. Tá, legal. Então, para o lojista que está com o Bling, já está pronto. Esses nomes são aqueles que o Bling vai procurar no pedido na hora de importar os pedidos. Sim. Legal, Se não me legal. engano, esses RPs, dentro da interface lá deles, eles exibem os campos, né? Então, caso o cliente já tenha mudado alguma vez, é necessário ou mudar lá ou mudar no checkout ampliado. Então, é sempre interessante que em ambos as plataformas elas estejam com o mesmo nome, mesma identificação, para que elas conversem da melhor maneira. Certo. Então, eu imaginando estou com o Bling, eu nem preciso salvar, porque já tá gravado, certo? Já vai salvo automaticamente com os campos padrões. Tá. Ah, então, que eu preciso fazer para o aplicativo interpretar meus endereços? O aplicativo, ele funciona, ele fica ouvindo a Shopify. Então, falando de um termo mais técnico, a gente cadastra um webhook dentro da Shopify para sempre receber essas informações dos pedidos, tá? Então, o que que a gente tem que fazer agora é habilitar essa integração, esse webhook, para que a gente ouça a Shopify nos mande os novos pedidos para que a gente altere esses pedidos e coloque essas informações adicionais, tá? Então, a maneira que ele funciona não é através de rotinas, é de maneira imediata. Então, o pedido é feito, no exato momento que a gente recebe, a gente já faz a edição desse pedido. Então, o passo para realmente começar a funcionar o aplicativo é clicando no botão de ativar ali no status de integração, que Tá, automaticamente a gente vai começar a ouvir os pedidos dessa loja. legal. Então, o webhook é uma notificação, é uma Isso, notificação da Shopify, que então vai enviar uma notificação para vocês, assim vocês sabem que tem um novo pedido, e vocês vão buscar as informações, vocês vão isso, processar o pedido para adicionar esses nossos atributos, esses campos adicionais. Então, quando exatamente. clicar em ativar, aí eu tenho a minha Pode, notificação que funcionou. pode dar um F5 na página para ver, para a gente Ah, ver se tem um pega refresh. status. Isso aí eu vou ter que dar uma olhada. Então, em teoria, deveria ser verde ativado agora, Isso. certo? Eu tenho que ver o porquê que não ativou. Tem que ver agora tem dúvida se realmente ativou ou só. Eu tentei clicar 2 ou 3 vezes em menos de 1 minuto e estava amarelo ainda. Tá. Webhooks ativos. Tá bom. Então, agora eu posso fazer um pedido e vamos ver o que acontece. Tá. Então, aqui eu tenho minha loja. Vou comprar esse boné. Vou no checkout, vou colocar o meu e-mail. Funciona tanto o checkout one page ou 3 páginas. Imagino que não faça diferença, certo? Isso.
Também qualquer plano Shopify funciona, não precisa de ser Plus. Qualquer plano vai funcionar. Aqui é um CPF fake, tá? Tá, então pedido feito, vou voltar no admin da loja, nos pedidos. Então eu tenho horário diferente, mas é bem esse que foi feito agora. Vou clicar no pedido e a gente vê que agora é diferente do pedido anterior. Eu tenho essas informações adicionais, onde, por exemplo, o endereço, o nome da rua é separado do número da casa. Então, funciona bem e também estou recuperando o CPF. Legal. Uma dúvida sobre a configuração do app. eh, Imaginando que é um pedido com um boleto, então o status do pagamento vai ser pendente. Você integra já ou você integra só quando o pedido está pago realmente? A gente integra, então a gente já consegue pegar essa informação. Dependendo do gateway de pagamento, as informações de pagamento a gente só consegue pegar quando realmente está pago, tá? Mas em Tá, relação ao endereço, a gente já consegue pegar no exato momento que ele é criado, e não entendi. necessariamente pago, né? Aí tá escrito pago, mas a gente vai corrigir e colocar na criação do pedido. Então, se eu ativar a importação dos dados de pagamento, vocês fazem uma interpretação quando o pedido está efetuado e uma outra quando o Quando ele... pedido está pago. Tá, Exatamente. legal, legal. Ah, tá, tá bom. Ah, então, a funcionalidade principal é essa, né? É isso que permite a automação de integração com sistemas externos. Ah, eu vejo que tem também extensão aqui. Só antes, aqui tem matéria de pedidos. Tá, então, eu vejo sucesso. É porque neste caso aí a gente tem dois pedidos, porque, como eu falei, a gente analisa quando ele é criado e quando ele é pago, né? Então a gente, no seu caso, não tem a parte de pagamento, então só tem a parte ali do endereço, mas a gente recebe os dois webhooks. Webhooks de order created, de quando o pedido é criado, e o webhook de quando o pedido é pago, para a gente fazer uma nova análise, caso necessário. Entendi. Tá bom. Sobre essa opção de validação do checkout, aí a gente está falando mais do front, da parte de experiência do comprador, né? Exatamente. Eu entendo que imaginando um lojista que vende só para CPF, então pessoa física, que realmente não quer evitar qualquer pedido de CNPJ, de forma nativa, a Shopify não tem essa opção, então vocês conseguem ativar uma regra no checkout para impedir a finalização do pedido, certo? Exatamente. Até agora a gente mostrou uma funcionalidade pós-checkout, no Uhum. caso, que é depois que o pedido é realmente criado. Essa funcionalidade é uma validação, então a gente chama de Cart Checkout Validation dentro da Shopify, onde ela é realizada diretamente dentro do checkout já, né? Então, como eu falei, não é nada externo à Shopify, é usando o próprio core da Shopify, as ferramentas, as tecnologias que a própria Shopify disponibiliza, que a gente consegue criar essas validações. E no caso do aplicativo Checkout Ampliado, a gente tem essa onde o lojista ele consegue selecionar se ele vai aceitar CPF, CNPJ ou ambos, né? Tá. Acho que é bem rápido para ativar, certo? Sim, é dentro das próprias configurações da Shopify em Checkout, a gente consegue acessar. Então aí você já está dentro do checkout, dentro das regras do checkout, você consegue adicionar ali a validação do CPF e CNPJ.
A gente tinha esse validador de número de endereço, porque teve um momento que a Shopify ainda não tinha ali a separação do número e da rua, né? Então, É, depois que a Shopify. antes de junho de 2024, certo? Exatamente. Então, a gente deixa esse validador aí, porque a gente criou uma. A gente viu que tinha alguns clientes que tinham problema quando acessavam o checkout da Shopify via Instagram e tinha um preenchimento Hum, automático. Então, o preenchimento automático, ele preenchia a rua e o número com as mesmas informações. certo, certo. Então, isso gerava um processo desgastante ali na operação, na experiência do cliente. Então, a gente acabou usando esse validador de número de endereço que a gente já tinha anteriormente para validar, para ver se não está igual o endereço e o número, para não criar um pedido com. Porque às vezes o cliente ele nem percebia, ele É, só ia automático, preenchia tudo automático e passava para frente e acabava nem se tocando, né? Então a gente acabou deixando essa validação disponível ainda. tá bom, tá bom. Então vou clicar em validação aqui. Vou clicar em salvar. Aqui a interface da Shopify eu acho não ideal, porque tem que É, salvar para ativar ainda, e né? depois ativar. Então, meio confuso, mas. Então agora está ativo. Então, se eu voltar agora para. É, aí dentro do aplicativo lá você consegue selecionar do nosso aplicativo você consegue selecionar o que que você quer disponibilizar ali, né? Então ali tem a parte de extensões. Então, você, ambos, se apenas CNPJ, CPF, e você pode adicionar também a mensagem que você deseja. Legal, então vou salvar, habilitado. Eu vou voltar na minha loja, vou comprar o boné. Vou fazer. Aqui eu vou colocar um CNPJ. Vou colocar o número de cartão. O teste, a validação, ela é feita quando eu vou clicar em pagar agora, ou... Isso. Que é quando a Shopify acaba. Tá, número aqui. Foi? Acabou Sim, passando? Então vou ter que tá. dar uma. Uma coisa que a Shopify não permite hoje mudar esse nome aqui, CPF, CNPJ. Então tá meio, tá um pouco confuso, mas com uma mensagem falando só aceita CPF, né? Tá, o, o comprador entende que CNPJ não é válido. Ah, bom, então a gente viu as funcionalidades. Lendo você comentou de novas funcionalidades. Vocês têm uma roadmap? Vocês têm um changelog para o lojista que usa para poder acompanhar o que ele pode esperar ou usar como novidade? A gente está montando nossa base de conhecimentos, mas a gente tem algumas informações a respeito do checkout ampliado. Vou mandar aqui no chat para você. Uhum. Então, a gente tem outras funcionalidades também, tá? Tá, Que elas acabam utilizando, vão servir para Shopify Plus, porque elas acabam utilizando extensões do checkout na Shopify, tá, né? Então, são regras personalizadas de desconto, com desconto, desconto por método de pagamento, limitação de uso de
cupons por pedido, bloqueio de cupons específicos em produtos com algumas tags, código de vendedor. Então, isso a gente acaba disponibilizando. Não, não foi a minha mensagem aqui. Vou mandar para você no nosso grupo. Mas a gente acaba disponibilizando essas funcionalidades, porém, mais por conta da Shopify em si do que nossa, só é possível para Tá, Plus. para Shopify Plus, né? Tá, então, esse app, ele permite implementar o Pix com desconto para Plus para qualquer meio de pagamento. Exatamente. Então, é, ali você vai selecionar qual, não só para Pix, você pode ter Sim, outros métodos de pagamento também disponíveis, que a gente consegue disponibilizar essa funcionalidade, né? legal, legal. Vou mandar para você aqui. Mandei no nosso grupo, porque aqui no chat não está sendo enviado. Sem problema. Então, vou compartilhar o link depois. Não lembro se você comentou o número de clientes que usam o app. Né? A gente tem mais de. Deixa eu pegar o número exato aqui. É mais para ter uma ideia. Uhum. Acho que saber que são dezenas ou centenas ajuda a dar confiança no lojista, A do gente que ser tem, milhar também, mas a gente tem mais de 600 instalações no aplicativo, tá? A gente interpreta mais de 1 milhão de pedidos por ano. Então é um número bem considerável, né? A gente tem operações grandes que dependem do aplicativo. O aplicativo em si ele pode ser simples, mas a gente tem operação grande, muito grandes, que dependem do uso do aplicativo. Então, se ele, mesmo tendo um custo baixo ali, mesmo se ele ficar indisponível, acaba atrapalhando a operação do cliente, né? Então, a gente preza muito pela disponibilidade, pelo aplicativo realmente estar funcionando e não ter nenhum problema. Então, são coisas que não importa o tamanho da loja, o aplicativo ele vai servir de alguma forma e ele vai estar disponível para todo mundo igualmente. tá, o preço não depende do volume de pedidos, Não, preço fixo fixo. ali. Tá. É mais, E Black Friday, private sales, tipo, aguenta, não tem problema de. não tem problema. A gente teve lançamentos de lojas que acabam utilizando o nosso aplicativo com milhares de pedidos em poucas horas. Black Friday de operações gigantescas que acabam utilizando o aplicativo, não só a interpretação de endereço, como a parte do pagamento e também algumas partes ali da personalização do checkout que a gente disponibiliza. Então, a gente preza muito pela tecnologia, justamente por conta disso. Então, a gente sempre tem servidores escaláveis para deixar sempre disponível para os nossos clientes, né? E a gente também tem nosso time de suporte para poder ajudar caso tenha alguma dúvida. Muitas coisas é, acabam sobrando, entre aspas, para a gente, às vezes por falta de conhecimento de terceiros. Então, eles falam, tem que fazer isso no aplicativo. A gente sempre está disposto ali, nosso time, a tentar entender o que realmente precisa, para ver se realmente é com a gente ou é algum mal entendido. Então, a gente acaba também fazendo ali uma parte de assessoria ali da Shopify, dependendo do que for ali, a dúvida ou o problema do cliente. Bom, então, como que faz um lojista que não usa celular? Bom, eu sei que tem alguns outros apps no mercado que são parecidos, mas você vê alguns lojistas que não têm esse tipo de app instalado? Significa que eles fazem tudo manualmente? Porque, em teoria, qualquer operação de 5 pedidos dia deveria ter seu aplicativo instalado, não é? Sim,
Porém, alguns podem usar outros aplicativos, como você falou, a mesma funcionalidade, mas também tem outros que usam outros aplicativos e possuem outras soluções de integrações. Então, não usa as integrações nativas. Por exemplo, a gente tem o nosso MS, que realiza integrações com diversos sistemas, RP, WMS, TMS, que querendo ou não, ele não precisa do checkout ampliado se usa nosso MS, porque da mesma forma que a gente tem a inteligência ali de construir o checkout ampliado e disponibilizar essas informações, a gente também tem a inteligência de usar essas informações da maneira correta para realizar todas as outras integrações, entende? Entendi. Então, é algo que facilita muito, muitas vezes facilita até para integradores, então empresas que vão realizar a integração de maneira direta, vou pegar aqui das informações adicionais que é mais fácil, ou também já tem integrações que realmente buscam as informações onde tem que buscar e acabam mandando para os outros sistemas, né? Então eu creio que tem essas frentes aqui que acabam, às vezes, não sendo necessário o checkout ampliado ou acabam utilizando outro aplicativo ou outra solução. Não, é interessante. E justamente você mencionou o ponto de inteligência. Tem alguns endereços que vocês não conseguem interpretar, ou porque o checkout Shopify ele deixa o usuário, mesmo tendo o autocomplete concept, o usuário o comprador pode mudar o número pode mudar ou alterar o estado, o nome da rua, mesmo sem querer ou querendo. E nesse caso, vocês não conseguem interpretar o endereço, ou vocês interpretam com risco de erro, vocês mencionam isso? Como é que é esse assunto? A gente, né, no momento da integração ali, são dois pontos aqui. No momento que o pedido é criado, a gente faz uma varredura ali, né, pelo CEP, então a gente faz meio que uma comparação do que a pessoa digitou com o CEP que ela digitou. Então, o CEP, teoricamente, é ali o correto do endereço, porque é necessário o CEP para fazer todo tipo de operação, do faturamento, tanto da entrega do pedido, né? Então, a gente faz toda essa, se bater os dados para ver se está tudo certo. A gente não tem como bloquear de forma nativa na Shopify, é, ver que aquela rua não faz parte daquele CEP. A gente consegue fazer isso, que a gente tem disponível também, mas para Shopify Plus, que é um validador de checkout. Então a gente consegue, quando a pessoa coloca um CEP, a gente consegue limitar e auto-preencher, que a Shopify já faz, auto-preenche a cidade, o endereço, o estado, mas a gente consegue bloquear para que ela não consiga alterar essas Hum, informações. Então, como eu falei, tem grandes operações que usam isso porque minimiza o erro lá na frente, no momento de fazer uma emissão da nota fiscal, de fazer uma entrega, para não precisar de um atendimento humano, né? Então, a gente tem essa funcionalidade também de validador de checkout, em que a gente bloqueia, dependendo da configuração que o lojista coloca, a gente bloqueia a cidade para não poder ser alterada, bloqueia o estado para não poder ser alterado, porque aquele CEP ele já tem determinado qual que é a cidade, hum. qual que é o estado e muitas vezes qual que é a rua também, né? Então a gente acaba, entre aspas, travando um pouco ali Claro que é uma questão que o lojista que vai escolher, travando um pouco para lá na frente não ter problemas na operação e não gerar alta demanda do trabalho da equipe, né? Então a gente Tá. tem no back-end a gente consegue fazer essas validações ali de bater o CEP e ver se realmente faz sentido. E no front-end, quando é Shopify Plus, a gente consegue colocar esse validador um pouco mais robusto ali no checkout da Shopify. Nossa. Posso testar então para ver se Pode? ele vai tramar? Vou voltar no meu checkout aqui. É E porque daí vai aqui, ter que ativar o checkout UI, né? Teria que colocar, editar o checkout daí, dentro da Shopify. é que queria mais ver como o Shopify não Plus, então um plano Ah, standard, tá. no back-office. Então, em teoria,
Assim ele vai reclamar, certo? ele não vai E chegar no aí. pedido, no admin. Se eu não me engano, no pedido ele vai com a cidade certa, no caso. No Tá, Note então, Attributes, no caso. então, tá, vamos. Mas eu não vou ter total certeza agora. Tá bom, tá bom. Sem problema. Travou alguma coisa. Hum, Estranho. será que ele. Isso aí não é do aplicativo. É que talvez é o CNPJ que tá lá. Será? Isso aí. Não Deixa sei. eu ver outro. Mas já é uma coisa interessante a gente adicionar, caso tenha alguma diferença da informação do CEP do endereço, talvez adicionar uma tag no pedido já automaticamente, alguma coisa, né? É, eu acho que era o. Será que era sim. Ah, estranho. Acho que com talvez o Checkout One Page a gente teria. Visto, no caso. Tá, então aqui meu pedido tá com o endereço que alterei. E vamos ver na loja, no admin. Eu tinha pedido. É, ele corrigiu. Ele coloca a cidade correta, né? Ou é a rua, não. Rua não. É porque a rua é mais crítico porque depende muito da cidade, assim, né? Às vezes não tá 100% certo, às vezes é um CEP mais geral. Daí a rua a gente acaba não É, influenciando, mas a cidade e o estado a gente acaba no Note Attributes, a gente não consegue mudar isso diretamente do shipping address ali do pedido, mas no Note Attributes, nas informações adicionais, a gente acaba colocando o que os correios disponibilizam, no caso. aqui seria interessante ter uma alerta, Uhum. comentar que vocês mudaram o É isso, vai estado. pedido. Uhum. Pode ser. Colocar uma tag no pedido também pode ser interessante. É, no log. Tá. Interessante. Bom, acho que a gente fez um bom tour. Talvez numa outra sessão a gente poderia pegar um exemplo de um Shopify Plus para ver o potencial de mais regras no checkout, Pix com desconto, etc. Tem. Ah, mas legal. Bom, tem outros apps de vocês, então acho que temos outros vídeos para fazer para frente, para compartilhar com os lojistas. Você quer Tranquilo. adicionar uma coisa antes de fechar a gravação? Acho que no mais espero que o pessoal tenha curtido. Se tiver dúvida, a gente está disponível também para tirar qualquer dúvida. Temos outras soluções também disponíveis, principalmente para o mercado brasileiro, então fique à vontade para nos achar no nosso site, na própria App Store da Shopify, nos chamar também, que a gente está tá disponível para qualquer problema
ou sugestão que vocês tenham, a gente tá bem aberto também a fazer melhorias nos nossos aplicativos também, tá? Legal, ótimo. Muito bom, Tunis. Obrigado. Tchau, Valeu, gente. tchau, tchau.